no programa anterior, fizemos um passeio pelos canais da Ria de Aveiro no Moliceiro. Nesta cidade também se encontram os belos edifícios da Arte Nova. Já conhecia a rota da Arte Nova de Aveiro? E a pastelaria mais antiga dos ovos moles? Ou a história da Princesa Joana? Já ouviu falar? E no programa de hoje, vamos até à cidade de Évora, a capital do Alentejo. Mas o que torna Évora tão especial? É isso mesmo que vamos descobrir, conhecendo os seus principais pontos de interesse e toda a sua história. Já em estradas alentejanas, estamos prestes a chegar à sua capital. E hoje vamos conhecer mais uma cidade portuguesa. Estamos mesmo à entrada, no portão, para entrar para a cidade. É uma cidade alentejana. Exatamente, estamos em Évora. Évora, com certeza já ouviu falar na capital do Alentejo. Esta cidade portuguesa é uma das mais antigas da Europa. Nela vamos começar por visitar a Sé Catedral, o famoso Templo Romano, o Jardim de Diana, mas vamos começar pela porta de entrada que nos dá acesso direto ao Pátio de São Miguel. E Cristina, porquê Évora? Porquê esse nome? Qual a origem? Qual o significado? Évora tem uma origem muito antiga. Os romanos já utilizavam a palavra ébora, mas parece que tem uma origem celta. Por exemplo, a cidade inglesa de York, que também tem uma origem celta, no tempo dos romanos chamava-se Eboracum, portanto é a mesma origem e quer dizer teixo. Ina, sabes o que é um teixo? Não. O teixo é uma árvore que se usava na época medieval e até, enfim, épocas bastante mais perto de nós, para fazer as setas, porque é uma árvore que contém veneno. Então, quando as setas entram dentro da carne das pessoas, envenenavam o sangue. Muitas vezes as pessoas não morriam por causa da seta, mas morriam por causa do veneno que esta árvore tinha. Portanto, o teixo era uma planta importante para a defesa das cidades e é isso que quer dizer Évora. E logo à nossa frente o Pátio de São Miguel. Sim, Pátio de São Miguel, que é dos monumentos mais importantes da cidade de Évora. Estamos a entrar aqui naquilo que era a chamada Alcáçova árabe e havia aqui um castelo também, na época medieval, e antes disso, claro, o Fórum Romano, que vamos nos dirigir para lá, onde está o famoso Templo Romano. Templo Romano de Évora, que fica bem aqui atrás. Portanto, este pátio é um grande complexo. Estou a ver que há vários edifícios que fazem parte deste pátio. Enfim, onde quase todos os reis de Portugal pernoitaram na primeira dinastia. Pronto, Évora foi conquistada por Afonso Henriques, certo? Em 1165. E logo naquela altura ele instalou-se aqui no castelo. Quem também esteve aqui foi Dom Nuno Álvares Pereira, que ele tinha a qualidade de defensor da fronteira do Alentejo naquela crise de 1383-85. E depois vários reis, o nosso Dom João II, antes dele o seu pai Dom Afonso V, o pai da nossa Joana, a princesa de Aveiro, a Santa Joana Princesa, depois Dom Manuel, Dom João III, Dom Sebastião, todos eles viveram neste paço. Depois, entretanto, com a última dinastia, os Braganças vinham cá menos, porque tinham lá um paço em Vila Viçosa, não tinham que vir aqui para Évora, e estava em ruínas, e depois foi comprado por um senhor muito conhecido chamado Eugênio de Almeida. Ele era um grande agrónomo e também um latifundiário, no fundo. Hoje em dia está aqui instalada a Fundação Eugênio de Almeida. Mas quando vierem, visitem o Paço, porque é um edifício maravilhoso. Da parte de dentro, os tetos todos pintados, com grande qualidade, do século XVI, mobílias, vistas magníficas. Portanto, é de visitar.
É um cartão de visita de Évora e é de visitar. Primeiramente, este pátio tinha uma finalidade defensiva, por isso está localizado num dos pontos mais nobres e estratégicos da cidade. Nele poderá encontrar e visitar a antiga residência dos reis portugueses. Lá em cima, as janelas têm aquela forma em semi-circunferência, que é a ferradura. Isto não é árabe, isto é um revivalismo do século XVI, Mudéjar, e pronto, lá em cima todo aquele friso muito bonito, tem janelas ainda do século XVI, é um passo lindíssimo. Outra construção surpreendente de Évora é a sua Sé Catedral. Este monumento foi a primeira obra notável dos portugueses e demorou mais de 200 anos a ser construído. Nós vamos até ao seu topo. No terraço da catedral, podemos observar de perto os sinos que até hoje marcam as horas para os habitantes de Évora. Outro elemento arquitetónico interessante é a sua torre-lanterna do Zimbório. Por ser o ponto mais alto de Évora, tem uma vista para o centro histórico e para a cidade nova, que se foi expandindo para fora das muralhas. Esta sé está classificada como Monumento Nacional desde 1907. É verdade, estamos no ponto mais alto da cidade. Como vocês puderam ver pelas imagens incríveis daquele lugar ali em cima, que eu desci, está-me a doer imensas pernas, mas realmente vale mesmo a pena, por isso reservo um tempo para ir lá acima ao terraço da Catedral, aqui de Évora. E a Cristina vai-nos contar um bocadinho desta história, desta maior catedral de Portugal. É verdade, é a maior catedral medieval do território português. Portanto, ela foi construída após a conquista da cidade por Dom Afonso Henriques, com a ajuda do famoso Geraldo Geraldes sem pavor, não é? O grande general de Dom Afonso Henriques, que conquistou não só a cidade de Évora, mas também era o senhor de Jerumanha, por exemplo. E, de facto, foi construída aqui uma grande catedral que não era uma mesquita, porque de vez em quando há essa ideia que, como este território era muçulmano, que eles construíram uma catedral em cima de uma mesquita. Não é verdade. Havia uma mesquita, mas a mesquita ficaria mais ali para o pé do templo romano. Portanto, esta catedral foi construída de raiz e, enfim, sofreu várias remodelações, desde, de facto, esta entrada gótica e as estátuas que podem ver dos 12 apóstolos são do século XIV, muito importantes, do mestre Pero, foi um dos grandes mestres de escultura portuguesa medieval. Também temos algumas sepulturas medievais à entrada, porque normalmente as pessoas eram enterradas assim, à entrada das igrejas. Exclusivamente os nossos primeiros reis também estavam fora da igreja, só depois é que foram para dentro da igreja. E quando entrarem vão ver que é uma catedral muito diferente, porque além de ter aqueles altares normais, não é, com as Nossas Senhoras, etc., toda a catedral, que é construída por fora em granito, mas por dentro em calcário, tem assim umas ripinhas de várias cores, parece uma mesquita, mas não é. E, de facto, é uma igreja com imensa história, onde estão, então, no altar-mor, que tem um altar barroco, neoclássico, a transição do barroco para o neoclássico é magnífica, foi construído na altura de Dom João V, foi assim o grande construtor daquela época, na transição do barroco para o neoclássico. O que salta à vista é a parte traseira da Sé Catedral de Évora, maior catedral medieval de todo o país, de todo Portugal, sendo que medieval só mesmo o topo, aquilo que se chama o Zimbório, com aqueles pequenos colunas à volta, que é do templo de Dom Dinis, porque estas igrejas têm sempre muitas adaptações ao longo dos séculos, não é? E foi feita uma grande campanha de obras também no século XVIII, com o nosso rei Dom João V. Pronto, mas a estrutura é medieval, uma igreja de 3 naves e é uma grande basílica, é uma basílica que se chama a Basílica de Nossa Senhora da Assunção. Passando pelo Largo Dr. Mário Chicó, vamos em direção ao Templo Romano. Este templo foi construído na altura do Imperador Augusto, que foi quando começou o culto aos imperadores, o culto imperial, e muito provavelmente teria sido um templo construído
para honrar o imperador romano Augusto, portanto o filho adotivo de Júlio César, que aliás deu o nome a Évora de Ébora Liberalitas Julia. Ele chamou a cidade como ele próprio, deu-lhe o seu próprio nome e deu-lhe o estatuto de cidade, município. Que bonito! Eu não sei qual é a melhor vista, se é daqui, a catedral, ou se é daqui, aquele famoso templo romano. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Évora, a capital do Alentejo. O que torna Évora tão especial é isso mesmo que estamos a descobrir agora, conhecendo os seus principais pontos de interesse e toda a sua história. E você, já conhece Évora? Fique connosco! O Templo Romano, também chamado de Templo de Diana, é o verdadeiro ex-libris da cidade de Évora, por sua vez, o mais visitado. Cristina, bonito este templo é, mas o que é este templo? O que é que isto significa? Era um templo que foi construído para o culto imperial, portanto, a partir da altura em que havia imperadores em Roma, que antes deles aquilo era uma república, não é? Augusto, que não se chamava Augusto, por acaso, chamava-se Otávio, mas mudou o nome a Augusto, César Augusto, e a partir dele construíram-se templos por todo o Império Romano para honrar o imperador. E agora sabemos que este templo também foi construído para esse propósito. E não era assim. Se estivéssemos aqui no século I, estávamos com os pés molhados, porque isto aqui era um laguinho. Havia um espelho de água à volta do templo que refletia o templo. Então este templo do século I já existia? Sim, no século I, pronto, já existia, depois do nascimento de Cristo. Havia uma escadinha, havia umas escadas para dar acesso ao templo. O que vemos, as colunas, era a parte exterior, porque lá dentro havia uma casinha, onde dentro da casa estava uma estátua do imperador. E as pessoas vinham aqui dar ofrendas, dar uvas na altura das colheitas, cereais, vinham fazer ofertas ao imperador. O interessante deste templo é que durante um tempo isto foi matadouro. Utilizaram as colunas para, enfim, acrescentar uma parede dentro e fora, e as colunas estavam dentro do edifício, que foi utilizado na Idade Média como açougue quer dizer o matadouro. E foi por isso que ele foi preservado. As colunas ficaram lá, inteirinhas, até que, pronto, a cidade cresceu para aqui no século XVI, eles não queriam aqui o matadouro no meio da cidade, tiraram o matadouro lá para fora. Entretanto, enfim, alguém descobriu que havia ali uma coluna e no século XVII puseram as colunas a nu, e foi aí que resolveram chamar a isto um templo de Diana, porque não sabiam que de facto não era um templo de Diana, não é? Porque é um matadouro. Porque, enfim, era um sítio, estamos num sítio alto, havia vento, não é? Ninguém vivia aqui nesta zona. Para já, vivia toda a gente da Sé para baixo. E então era um sítio onde os maus cheiros, não é, se escapavam porque estavam num sítio alto, por isso é que era o matadouro. Mas enfim, só na época medieval, a partir do século XVI já não era. É muito bonito, vamos pelo outro lado ver, é um templo construído em granito, exceto aquela parte de cima que se chama o capitel, é mármore de Estremoz. Estremoz ainda é longe, tiveram que trazer o mármore para aqui, com carros de bois, para construir aqueles capitéis coríntios. Vamos dar a voltinha para ver o outro lado, que é muito bonito. Para quem não sabe, Estremoz é cerca de 50 km do centro de Évora. Com carros puxados a bois, imaginem o tempo e o peso que levavam. Mais tarde construíram aqui do lado direito um convento, São João Evangelista, é muito importante, que eram os confessores. Já este edifício aqui? Este edifício aqui, que agora é uma pousada, a pousada dos Loios. E o próximo edifício do lado direito pertence aos duques de Cadaval. A duquesa de Cadaval, que se chama Diana, por acaso,
a Duquesa Diana de Cadaval. Não tem nada a ver com esta Diana. É outra Diana. É outra Diana. Estão ali as armas dos Duques de Cadaval. Ela ainda usa aqui ela vive aqui. Quando ela vem a Évora, habita neste palácio, é verdade. Évora foi fundada pelos romanos há mais de 2000 anos atrás, antes mesmo da formação de Portugal. Foi povoada por mais de 5 povos, entre eles os célticos, romanos, mouros, cartaginenses, visigodos e agregou também vários reis portugueses. O Jardim de Diana é um exemplo do que é a cidade hoje em dia, um importante destino turístico. E não tem nada a ver com as famosas praias portuguesas, pois esta cidade encontra-se no interior do país. Évora atrai outro tipo de turistas, os amantes de história. Cristina, ok, o templo é lindo. E estas casas todas aqui à volta têm algum interesse, algum valor, têm história? Ou são só casas brancas? Não. Tudo em Évora é mais do que aquilo que se vê do exterior. O edifício para onde estamos a aproximar, que agora pertence... Este aqui, não é? Sim, pertence à Fundação Eugênio de Almeida, mas é um centro de exposições, na realidade, muito dedicado à arte contemporânea, mas dentro deste edifício existe uma parte que ainda é do século XVI, onde foram descobertos tetos pintados com aves, pavões, patos, e tem uma simbologia muito interessante. Aqueles pássaros simbolizam a corte. Os pássaros mais pequeninos, as pessoas de menos influência dentro da corte, e os pássaros grandes, as fênix, os pavões, as pessoas mais importantes dentro da corte. É muito importante de ver e é gratuito. Qualquer pessoa que venha aqui a Évora pode entrar e pode ver as casas pintadas, gratuitamente. Ou seja, para além do templo que já está na rua, não é? As pessoas podem ver o jardim à frente do templo, ainda conseguem entrar aqui. Exatamente. E ver as casas história, pintadas. as casas pintadas. Porque as fachadas são sempre muito simples, chama-se isto estilo chão, as fachadas muito simples, mas os interiores são todos decorados. Até vale a pena entrar na biblioteca pública e ver os tetos, porque é realmente magnífico. As grandes riquezas da cidade de Évora não estão só no exterior. A riqueza de Évora está tudo no interior. Está muitas vezes no interior. Não se deixa enganar pelas casas brancas, não é? Exatamente, não se deixa enganar pelas casas brancas. E esta estátua aqui faz parte da Fundação Eugênio de Almeida. Exatamente, é o fundador hoje em dia, é evidente, ele nasceu no princípio do século XX e viveu durante o século XX, agora serão os seus herdeiros, que são os administradores da fundação, mas é uma fundação muito importante e tem um vinho muito bom. Digo desde já que tem um vinho muito bom. O vinho Eugênio Almeida. Talvez possamos experimentar ao almoço. Este edifício é Centro Cultural. Então, Cristina, e este aqui à nossa frente, de certeza que também é alguma coisa muito importante. Eu estou a ver aqui as armas do arcebispo. É verdade, era um antigo palácio episcopal, fica ao lado da Sé Catedral e os senhores arcebispos de Évora viviam neste edifício. Hoje em dia já não, é o Museu de Évora, também que alberga coleções de arte. Museu de Évora. Sim, Museu de Évora, chamado Frei Manuel do Cenáculo, ele foi um arcebispo aqui de Évora, que era ele próprio colecionador de arte e tinha uma biblioteca disto com 50 mil volumes. Veem que a biblioteca pública fica aqui ao lado. Mesmo ao lado. E também então integra... não é por acaso. Não é por acaso. E também tem tetos lindíssimos e está dentro deste museu. Desde da arqueologia romana, não é? Pedaços do arco triunfal que estava antigamente na Praça do Giraldo, altares de igrejas, as pinturas do século XVI estavam antigamente dentro da Sé. É um museu nacional a não perder. É muito importante. O Museu de Évora, Museu Frei Manuel do Cenáculo.
edifícios. Estes edifícios fecham para almoço, tirando aqui, claro, o templo, né, que está sempre aberto. Então, eu tive ainda uma ideia mais fantástica, que é irmos almoçar também, tirar uma pausa para o almoço e até poderíamos provar algo alentejano. O que é que você acha? Eu acho uma excelente ideia, porque a gastronomia alentejana e da Évora, em especial os doces, vale a pena também referir. Vamos almoçar. Que excelente ideia. Acho que é por ali, não é? Vamos para baixo. Seguimos pela rua 5 de Outubro, com prédios antigos, mas bastante elegantes. Esta rua encontra-se no centro histórico e é bastante conhecida por ser o principal ponto de comércio. Nela você pode aproveitar para levar umas lembranças de Évora. E também provar os melhores pratos regionais, e por isso decidimos ir até ao restaurante Mr. Pickwick. Pois é, e cá estamos nós dentro de um restaurante alentejano no centro de Évora, no restaurante Mr. Pickwick. Embora não pareça, mas este restaurante é alentejano e é português. E nós vamos provar a fantástica comida, gastronomia aqui do Alentejo. Cada um de nós pediu pratos, por acaso, são todos diferentes e são todos aqui do Alentejo. E Cristina, vamos começar pelo meu prato. Eu pedi carne alentejana, carne portuguesa. Sim, o prato chama-se carne de porco à portuguesa, feito com carne de porco alentejano, evidentemente. A carne de porco alentejana é um prato de sinos porque também temos que ter amêijoas. E a carne de porco à portuguesa não tem amêijoas, mas é um prato alentejano. Ou seja, há dois pratos, não é? Sim. Com nome parecido. Um é carne de porco à portuguesa, o outro é carne de porco alentejana, que é um parque do litoral e nós estamos no interior do Alentejo. que já leva amêijoas. O meu não Exatamente. leva, o meu é só carne de porco à portuguesa, é um Exato. prato alentejano. Exatamente. E depois temos o queijinho de queijo de ovelha, que, enfim, também é aqui desta zona de Évora. O borrego, que também é um prato alentejano, borrego assado. Temos o chourição, que também é alentejano. O pão, que faz parte da dieta mediterrânica. Pão alentejano, que todo Portugal conhece. Exato. E se o pão estiver um bocadinho já velho, vá lá, do dia anterior, então temos estes quadradinhos que vou pôr no meu prato e vamos então adicionar a sopa de cação. Cação é um género de um tubarão, não é? Que também é do litoral, mas que se come em todo o Alentejo. É uma sopa que, além do cação, que temos aqui as postas dentro, não é? Leva coentros e estas ervas aromáticas, os coentros, o poejo, o alho, também é muito tradicional do Alentejo. Portanto, tudo isto regado com um bom vinho alentejano. Claro, não podia faltar. Pois, não pode faltar o vinho da região de Évora, que temos grandes vinhas aqui ao lado, mesmo muito perto de Évora. Vamos fazer um tchim-tchim? Vamos fazer um tchim-tchim. À saúde! Bom apetite! E no próximo programa, para além da gastronomia, vamos continuar a explorar Évora. Vamos conhecer o passo a passo da produção de cortiça e conhecer as várias épocas que marcaram esta cidade, pois nas suas ruas encontram-se quase 20 séculos de história. Não perca o próximo programa.